Muitíssimo bem-vindos, bem-vindos mais uma vez aqui a umas conversas de amigos. Hoje temos connosco a Sílvia e eu estou super animada por falar com ela porque ela vai-nos falar de uma coisa muito importante. Sílvia, apresenta-te, o que é que tu fazes? O meu nome é Silvia Ferreira e eu sou hipnoterapeuta. Eu trabalho com a hipnose no sentido de ajudar as pessoas a ultrapassar traumas, fobias, medos e mesmo no desenvolvimento pessoal, porque às vezes as pessoas pensam que é mesmo só para quem está deprimido, ou quem tem ansiedade, ou quem tem algum tipo de problema, mas não. Mesmo para desenvolvimento pessoal é muito interessante a parte da hipnoterapia. Porquê? Porque ajuda a expandir a consciência. Ok? Isso é fantástico. Agora vou-te fazer aquela pergunta que quase todas as pessoas te fazem. Como é que tu hipnotizas uma pessoa? Isso é preciso ter algum poder especial? Como é que isso funciona? Imagina, eu marco uma consulta contigo, não é? Vamos imaginar, porque esta dúvida deve ser a dúvida que as pessoas têm todas, não é? Eu marco uma consulta com um hipnoterapeuta e vocês devem ter uma conversa, não é? Portanto, eu sou a tua paciente, faz-te conta, eu chego, Silvia, eu preciso de ajuda, eu ando aqui, eu não sei como é que é de resolver este problema, estou a lidar muito mal com esta situação toda pandémica. Tenho angústia, durmo mal durante a noite e depois como é que se desenvolve? Explica lá como é que tu fazes, de uma forma muito geral, só para as pessoas perceberem, desmistificar um bocadinho o que é na realidade o teu trabalho. Pronto, é assim, a hipnose, lá está, as pessoas têm estes mitos e estes medos todos, porquê? Porque estão habituadas à hipnose de palco, não é? Que viam a hipnose de palco, onde a pessoa dizia, vai dormir, a pessoa dormia e tal, pronto. Mas lá está, eu explico, essencialmente, antes de ter a sessão, não é? Eu explico à pessoa em que é que consiste e como é que ela vai estar, para ela ter a noção de que não tem nada a ver com isso, ok? Porque não é dormir, a hipnose não é dormir, pelo contrário, é despertar. É um despertar e um expandir de consciência. A pessoa, quando realmente faz a sessão, desperta para outra realidade. E é por isso que muitas vezes as pessoas dizem, isto parece que foi um milagre que aconteceu aqui. Porque há uma expansão de consciência. Então, a nível de hipnose, o que é hipnose? A hipnose é um estado de transe, o dito chamado estado de transe. E o que é um estado de transe? É um estado natural de todos nós. Nós, durante o dia, muitas vezes estamos em estado de transe. Por exemplo, quando estamos num estado mais profundo de relaxamento, quando estamos, por exemplo, a meditar, meditação, estão estadas com a hipnose, ok? Porque estamos a focar essencialmente para dentro e a focar em algo, ok? Então é um foco. A hipnose, quando é o estado de transe, é quando nós vamos e nos permitimos estar mais relaxados, ok? É um estado de relaxamento mais profundo. Essencialmente é isso, e a pessoa está sempre consciente. A pessoa nunca está a dormir, ela está consciente. Agora está a focar e a concentrar-se para resolver uma situação, ok? E então, quando ela se permite fazer esta viagem ao foco, né, interno, consegue ir à parte do subconsciente. Então é aí que nós vamos lá reprogramar e, de certa forma, como eu costumo dizer, é estabilizar as emoções, colocar em paz, a pessoa poder resolver aquela situação, quase como fechar um assunto, não é? Aquilo está por resolver e então está constantemente a vir ao de cima, não é? E a pessoa está sempre a sentir aquelas emoções todas que não se permitiu libertar realmente e resolver numa outra situação em que viveu essa emoção, ok? Então, estes padrões são recorrentes na vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem vive em ansiedade constante. O que é que acontece? Porque é que ela está assim muitas vezes? Porque ela teve alguma situação que a levou a esse pico de ansiedade. Algum trauma? Será isso? Não é, Silvia? Um trauma? Um trauma pode ser uma situação até que às vezes as pessoas dizem, nunca diria que foi isto. Okay? Uma situação que até pode não ser nada assim transcendente à primeira vista, ok? Mas que para ela significou muito e que lhe trouxe sensação. E que limita a vida, não é? Porque a pessoa que tem essa situação tem vida limitada, não faz determinadas coisas, não é? Por exemplo. Exatamente. E ela, a partir daí, começou a depois, tudo o que viesse trazer à memória aquela situação. O que é que acontece? Os nossos neurónios têm ali as sinapses que vão fazer as ligações, não é? Então, a nível mental, o que acontece é, se eu tenho uma situação que me causou um trauma, de certa forma, ou uma emoção menos boa, essa emoção, vamos dar o exemplo que é a ansiedade, né? Provocou-me ali um pico muito alto da ansiedade e trouxe-me ali um misto de emoções negativas. Então, o que é que aconteceu nesse momento? Se eu não me permito depois, mais tarde, perceber e libertar aquilo, né? E perceber porque é que eu me senti assim, não é? Refletir sobre aquilo e colocar aquilo em reflexão para resolver, eu vou começando a acumular, não é? Situações deste género. A memória ficou reprimida. Então eu reprimi uma emoção
que depois, durante os dias seguintes, sempre que houver uma situação ou alguém falar em algo ou houver alguma coisa que me faça relembrar aquilo que eu tinha sentido e que me tinha acontecido atrás, o que é que vai acontecer? As minhas sinapses vão lá atrás e vão buscar essa memória. E é então, como se fosse um sinal, não é? Tipo, ativa. E faz o chip, né? Ativa ali Exatamente. aquela memória e aquela emoção. Porque quando nós temos um pensamento, não é? Ou lembramos de algo, vem uma emoção em conjunto. Está sempre. Exatamente, claro. Eu me lembro de alguém que eu gosto, ou que é muito positivo, que eu tenho muito amor, não é? Eu vou sentir alegria, vou sentir bem, não é? Ou então, se essa pessoa já não está comigo, que acontece muitas vezes na situação de perdas, não é? A pessoa vai ter a saudade, ou então pode ter dor, não é? Pode ter ali um sentimento de falta, ok? Então, o que acontece é que depois vai sempre buscar essa memória. Se essa memória inicial, em que aconteceu a primeira vez, aquela emoção menos boa, não estiver em paz, o que acontece é que sempre que haja algo que vá relembrar, a memória vai lá atrás e vai dizer, aqui foi a primeira vez que ela teve este tipo de situação, ela sentiu isto, então é isto que ela tem que sentir. E outra vez, não é? Volta. É o mesmo padrão de comportamento, não é? Digamos assim, que a pessoa acaba por ter. E por isso é que ela vai sentir sempre depois aquilo e diz, eu tenho um padrão que é recorrente na minha vida, que eu sinto isto muitas vezes, e às vezes estou melhor e depois vou outra vez ao pico abaixo, não sei o quê. E isto tem muito a ver com esta situação. Porquê? Porque aquilo ficou por resolver, aquela situação atrás. Okay? Então, na hipnose, nós fazemos regressão a esse primeiro momento, que eu costumo dizer é a raiz, não é, do problema. Então vamos lá resolvê-lo. E muitas vezes a pessoa fica até surpreendida e diz, ui, foi isto? Eu nunca diria que foi aqui. Porque a pessoa não tem essa tomada de consciência, não é? Ela conscientemente, ela não tem já essa lembrança, porque muitas vezes há pessoas que já estão assim há 10, 15 anos, 20 anos, ok? E realmente quando vão atrás focar e percebem que foi ali naquele momento, ficam muito surpreendidas. Porquê? Porque conscientemente ela já não se lembra de há 10, 15 anos atrás daquela momento. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu não faço ideia porque é que eu estou assim. Olha, eu estou bem, eu tenho a parte profissional estável, eu tenho a parte de relacionamentos estável, eu estou bem, eu sinto-me bem em todas as áreas, mas há aqui alguma coisa dentro de mim que me faz sentir uma tristeza, ou um peso, ou isto ou aquilo, não é? E às vezes a pessoa não entende. Claro. Foi um acumular de emoções reprimidas que a pessoa foi reprimindo por não ter resolvido logo essas emoções na altura que deveria resolvê-las. E é por isso que eu digo, as pessoas têm que, essencialmente, aprender novamente a saber lidar com a parte emocional, porque o que infelizmente a maioria ensina é reprimir a parte emocional. É isso mesmo, disseste uma grande verdade. E é isso que o problema reside aí nesse mesmo ponto, não é? É porque a maior parte dos nossos problemas a nível de saúde emocional, saúde psicológica e tudo mais, vem da parte emocional. E nós fomos educados e ensinados a que não é? Isso não é assim. Não, isso não é assim, vocês estão a ver mal a coisa. Um bocado assim, não é? E reprimir é qualquer coisa, não chores, está tudo bem, já passou. Sim, sim. Não precisas de ficar triste, não precisas de ficar assim, não precisas de ficar neste estado. Isso passa, e é ignorar, ok? E é isso que as pessoas depois habituam-se a fazer, a camuflar e a ignorar o que realmente estão a sentir naquele momento. E depois é aquele efeito bola de neve, não é? Porque estão não sei quantos anos a camuflar, a reprimir, reprimidas, às vezes até sem ter medo de deitar uma lágrima. Imagina, uma pessoa recebe um presente, está muito contente, e há aquelas lágrimas de felicidade, mas as pessoas sentem, não vou chorar de felicidade, porque depois as pessoas, que disparate, estás a chorar, porque isso acontece até nas situações mais positivas, não é? E é bola de neve, depois a pessoa rebenta, chega a um ponto em que rebenta. E muitos homens, não é? Porque há aquele mito que é, os homens não choram, o homem não chora. Exatamente. Então, que ainda tem muito isso, não é? Não lhes é permitido quase chorar, porque, não, dizem os homens não choram, eu não vou chorar. Então acham aqui uma fraqueza, mostrar... Exatamente, é isso mesmo. E não é? Porque todos nós somos iguais, não é? Exatamente. Uma mulher, outra é homem, mas não interessa, somos todos iguais. E todos temos sentimentos, né? Temos a parte emocional, mental e espiritual. E se nós realmente não dermos valor a nenhuma delas, não é? Não tomarmos atenção a elas, claro que depois vamos estar desequilibrados. E basta estar desequilibrado numa das áreas que depois vai vir descambar nas outras também, não é? Claro. E às vezes a pessoa fica sem saber porque é que eu estou assim, ok? Portanto, tu fazes um trabalho fantástico.
dizendo bem depressa, tu fazes um trabalho que consegues fazer com que a pessoa tome consciência da raiz do problema que está a ter. Exatamente. Isso é incrível. Por isso é que a hipnose tem resultados assim, muito rápidos. Era isso que eu ia perguntar. Os resultados, de uma forma geral, são rápidos ou demoram? Depende das pessoas também, será? Não é? Penso eu. É assim, normalmente são muito rápidos. A hipnose já está mesmo, isto já está mesmo comprovado, tem alguns estudos que foram feitos, que a grande maioria, quando quer resolver um problema, de 6 a 10 sessões no máximo, mas normalmente 6, 7 sessões é assim o que dá para resolver, percebe? São resultados bastante rápidos. Sim, e há situações até em que, por exemplo, para deixar de fumar, eu já tive clientes que bastaram 2 sessões e deixou de fumar, nunca mais fumou. Teve situações até em que resolvi só com uma sessão, porque era uma coisa só mesmo em concreto que estava a incomodar aquela pessoa. E a partir dali, naquela sessão, como ela conseguiu estabilizar e resolver, conseguiu avançar na vida dela. Portanto, depende muito depois de cada situação. De cada situação, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa, é um caso. Portanto, para situações onde realmente a pessoa já está com uma depressão de vários anos, não é? Que já tem ali alguma coisa mais, então aí já são mais 6, 7, 8 sessões normalmente. Mesmo assim, os resultados são de facto rápidos, pelo que estás a dizer, não é? Por exemplo, eu lembro-me da psicoterapia. A psicoterapia é uma coisa que funciona para muitas fobias, que muitas pessoas. Eu falo porque eu lembro-me, a minha mãe tinha claustrofobia e andou anos e anos e anos e anos a tentar tudo e mais alguma coisa, e a única coisa que a ajudou foi fazer a psicoterapia, mas demorou tipo 3 anos para ver resultados. Aquilo é uma coisa que demora, e isso que tu estás a dizer é fantástico, porque os resultados são muito mais rápidos. Sabes que nós vamos, é como eu te digo, nós vamos à raiz da questão com a hipnose. Quando tu fazes a regressão e a pessoa se permite ir lá atrás, ela vai mesmo à raiz. E muitas vezes, quando tu estás a trabalhar só com a parte da psicoterapia, que também é muito bom, não é? Acaba por ser, às vezes, não tão lá profundo, sabes? Eu percebo o que estás a dizer, exatamente. Conseguir perceber onde é que foi a raiz. E aqui nós fazemos a parte da regressão, que vai lá mesmo ao momento. Então essa regressão que tu dizes, Silvia, no fundo é colocar aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa vá bem para trás no tempo e chegue. Como é que a pessoa. E agora é assim, é o próprio inconsciente a pessoa que a leva a isso? Sim, nós temos tudo gravado dentro de nós. Okay? Como se fosse um computador, não é? As respostas estão todas em nós, ok? E não sou eu que vou hipnotizar a pessoa, é a pessoa que se auto-hipnotiza. Eu costumo dizer, é sempre uma autocura, ok? Porquê? Porque se a pessoa não quiser ser hipnotizada, não há nenhuma pessoa formada em hipnose que vai hipnotizá-la, ok? Isso funciona mesmo assim? Fantástico. Às vezes há pessoas que dizem, a mim não consegue hipnotizar de certeza, na brincadeira, não sei o que começam assim. E eu digo, pronto, é assim, se alguém não quiser ser hipnotizado, obviamente que nunca vai ser. Porque se eu não quiser comer uma bolacha, eu não vou comê-la, não é? Eu não vou pegar nela, não vou comê-la. Só se me forçarem. Não é? Claro. Na hipnose não dá, porque isto é muito a pessoa querer realmente, não é? Que fazer e avançar na vida dela. Se a pessoa quer. Claro, resolver o problema, perceber o que é que se passa, melhorar a sua qualidade de vida, não é? Agora é assim, há pessoas que são céticas e dizem assim, uma pessoa cética, uma pessoa muito cética consegue fazer e ser hipnotizada? Sim, claro que sim. E muitas pessoas que eram céticas e que vieram ter comigo tiveram sessões espetaculares, excelentes e resultados maravilhosos. Agora, a questão é, eu posso ser cética, mas se eu venho e digo, não, eu sou cética, mas eu quero viver a experiência. Claro. Então, eu estou a permitir-me viver a experiência e experienciar, ok? Então, eu quero, não é? Se eu quero realmente, as coisas vão fluir e eu vou-me permitir e as coisas acontecem, ok? Agora, até pode ser uma pessoa que não seja nada cética e tal, mas chega aqui e diz, não sei, e começa a permitir que o medo a bloqueie, não sei, acho que não quero, eu tenho muito medo, afinal eu não sei. Não se permite avançar, claro que não vai ser hipnotizado e não vai fazer nada na sessão. É por isso que eu digo que a pessoa tem que se permitir, não é? Como tu dizes. Em tudo na vida nós temos que nos permitir, não é? E é exatamente igual. Tudo que é terapia, a pessoa tem que realmente querer avançar e permitir-se viver a experiência. Então é o que eu digo, se a pessoa chegar aqui e dizer, olha, eu vou só permitir-me viver a experiência, ok, as coisas fluem e tudo acontece. Quando a pessoa realmente quer e se permite.
Agora, aquela questão que eu te vou-te colocar, eu tenho um bocadinho aquela imagem da hipnoterapeuta que está no palco, no circo, não é bem nos circos, mas mais nos espetáculos, não é? Lá está ele com o pêndulo e que depois faz as pessoas fazerem aquelas coisas todas completamente doidas, tipo andarem a comer cebolas e rebolar no chão, e aquela malta toda, quando acorda, ninguém se lembra de nada. Estou a dizer um grande disparate ou não? Olha, é assim, a pessoa escolhe não se lembrar, ok? Ou escolhe dizer que não se lembra, ok? Porquê? Quando é hipnose de palco, o que é que acontece? Quem lá vai fazer isso é uma brincadeira, então a pessoa vai para se permitir, se calhar são pessoas às vezes que nunca fariam aquilo se não estivesse a viver essa experiência, ok? Exatamente. Então a pessoa diz, olha, eu vou para ali, vou-me permitir libertar a criança cá em mim e fazer os disparates todos que tiver que fazer e vou-me divertir. E nesse momento permite, só que depois conscientemente ela não quer assumir, Não quer ok? saber o que fez, se calhar. Não quer assumir isso, ok? Não quer ter, dizer conscientemente, ok, eu até estou aqui e eu até me lembro de alguma coisa. Então muitas pessoas preferem esquecer, ok? E dizer, eu não quero lembrar disto. Então é uma opção delas, mas isso é muito trabalhado na hipnose de palco. Agora, na hipnose terapêutica, não. Aqui a pessoa vai se lembrar sempre de tudo, até porque o objetivo é mesmo esse. É a pessoa fazer a experiência e ter essa expansão de consciência, porque é o fato de eu me lembrar de tudo que eu vai fazer com que eu expanda a minha consciência e mude a minha vida para a frente, percebes? Realmente na hipnose de palco tu dizes e bem, eles dizem quando eu estalar os dedos, você vai acordar e não se lembra de nada. Isso é uma coisa que é muito frequente. Portanto, vocês aí não dizem quando eu estalar os dedos ou quando eu der o sinal, não se vai. Não, vocês aí é o contrário, não é? Vocês querem a tomada de consciência. Sim, sim, aqui essencialmente é mesmo nesse sentido e faz todo sentido aí, porque senão não havia o desenvolvimento e não havia realmente a transformação. E aqui o ideal é realmente isso, e é isso que a gente está a trabalhar, é para a pessoa poder expandir a sua consciência e ter esta tomada de consciência, esta libertação realmente e perceber que não precisa ficar presa ali atrás, não é? Porque, por exemplo, numa situações de depressão ou de perdas. Olha, eu vou-te dar, por exemplo, o meu exemplo. Eu sou hipnoterapeuta, não foi por acaso, ok? Eu primeiro comecei comigo, percebes? Tu começaste a tu própria a ir, portanto, ao hipnoterapeuta que te fazia. Sim. Eu fiz, não fui propriamente um hipnoterapeuta. Eu comecei, a primeira vez que fiz até foi hipnose online, que Isso vi. resulta hipnose online? Eu faço sessões de hipnose online, mas eu E fiz, estou resulta a dizer, mesmo? auto-hipnose em áudio, sabes? Ah, Na sim, sim, já vi até no YouTube, não é? Tremendo. sim. E Eu acho eu sempre que, olho para aquilo e penso sempre, será que isto resulta? Pronto, mas isso lá está, estás a ver, tem a ver com a tua crença, com os teus mitos, às vezes. Exatamente. Então, pronto, eu sempre fui muito de experimentar e de só. Eu, quando experimento, aí é que eu sei. Então, tive sempre muito esta coisa e isto ajuda-me a avançar também, não é? Porque Claro. tens isto, tu acabas por experimentar e vais, ok, de para onde der eu vou. E então, a primeira vez que fiz foi a hipnose até online, a auto-hipnose. E achei muito interessante. Eu já fazia meditação. E já trabalhava também com a parte energética, que eu sou reikiana e etc. Também trabalho com a parte energética. E então isso para mim foi muito interessante quando fiz ali a auto-hipnose online. E depois comecei a pesquisar para realmente fazer formação da hipnose. Porquê? Porque eu sentia que havia coisas que eu, mesmo para mim, que eu queria ultrapassar e ainda não tinha conseguido só com esta parte energética, ok? E quando fiz a pesquisa e fui fazer a minha formação, foi durante a formação nós fazemos depois uns aos outros a parte da hipnose, não é? E foi aí que eu me libertei muito, percebes? Que comecei a ter as minhas curas e a minha transformação, mesmo já em formação. Foi espetacular mesmo para mim. Para mim foi o que faltava para eu me libertar e ser a pessoa que sou hoje e realmente fazer ainda mais sentido trabalhar com a parte Claro, nesta mesma área, não é? Para ajudar os outros também. Sem dúvida. Porque eu tinha, há 14 anos atrás, eu tive uma gravidez em que a minha filha nasceu morta. Faltava uma semana para os 9 meses e eu descobri que, pronto, eu deixei de a sentir e fui ao hospital e realmente, pronto, descobri que já não havia batimentos cardíacos e a minha filha nasceu morta ali, não é? Então isso para mim foi, lá está, foi uma situação onde eu reprimi todas as emoções que senti, não é? E acabei por não fazer esse luto, entendes? E fiquei
guardei aquela dor da perda. Guardaste durante não sei quantos anos, não é? Isso deve ser uma situação que é completamente, nem sei como é que as pessoas conseguem sobreviver a isso. Deixa-me já dizer que eu acho que deve ser das coisas. Nós temos um bocadinho aquela sensação, não é? Que a mulher é uma mulher guerreira, mas isso é um ato de coragem incrível do que tu estás a dizer e muito obrigada por estás a partilhar connosco, porque tu vais ajudar imensas pessoas que se calhar passaram exatamente por isso e que faziam aquele processo que tu fazias, que era o reprimir e não dizer nada. Obrigada por estás a partilhar connosco, és uma mulher de coragem e descobriste a tua cura exatamente e percebeste que tinha sido nessa altura da tua vida que reprimiste tudo, foste à origem do problema. Sim, porque eu já tinha passado basicamente 10 anos. 10 anos! 10 anos. E eu tinha tido vários problemas, mesmo ansiedades, problemas até de pele que depois vieram, porque tudo relacionado exatamente com essa situação. De tudo que tinha a ver com essa situação. E quando realmente eu comecei a trabalhar com a parte da hipnose, não é? Comecei a trabalhar com esta parte mental, não é? E emocional, que era o que me faltava trabalhar, porque eu tinha trabalhado muito com a parte energética, mas não com esta parte mental e emocional. E quando fui realmente trabalhar nisto, comecei a desbloquear tudo aqui dentro e foi quando realmente eu percebi, não é? E dei comigo naquele momento e a ver que eu estava agarrada àquela dor. Okay? Era isso que eu te ia perguntar, não é? Tu no fundo ficaste ali agarrada àquela dor. Foi um luto que tu não fizeste, digamos assim. Foi um luto que eu não fiz, porque eu agarrei-me à dor e disse assim, se eu me agarrar a esta dor, eu dizia que eu nunca mais queria ter filhos. E então eu disse, esta dor vai-me proteger para eu nunca mais querer ter filhos, não é? Porque assim eu nunca mais vou poder passar por esta dor novamente. O teu mecanismo de defesa, foi o teu próprio mecanismo de defesa. Mentalmente nós fazemos isto. Nós exatamente. Nós nem nos apercebemos, é verdade. Com a expansão de consciência que eu percebi isso, né? Quando eu realmente consegui passar e ultrapassar isto. Então eu percebi o que eu estava a fazer comigo própria era isto. Eu guardei a dor, agarrei-me a ela e disse, ela está aqui a proteger-me. Então se ela protege-me, eu não vou ter mais filhos e assim não posso passar novamente por esta dor, ok? Então para mim era uma proteção e ela estava a ser minha amiga. Okay? Que era a tua proteção, eu compreendo o que tu estás a dizer. Mas não era, percebes? Mas a verdade é que não era, porque estava-me a inibir de viver a vida realmente como deve ser vivida, não é? Eu estava a sobreviver, porque aquela dor estava-me a corroer por dentro, não é? E eu não era a pessoa que deveria ser, porque não... Estavas em survivor mode, não é? Exato como dizem os americanos, estavas no modo de sobrevivência e não estavas a vivenciar o que tu devias e não te estavas a tornar a tua melhor versão de ti própria. Tu és uma mulher de coragem. Eu digo-te, és uma mulher de coragem porque tu na realidade consegues ajudar os outros, passar essa dor toda que tu tens e é absolutamente incrível. E descobriste que foi com a hipnose que tu lá, o que é que era o problema e depois pensaste, olha, deixa-me agora ajudar os outros também, não é? Deixa-me fazer disto o meu método de trabalho. Depois, quando realmente consegui ultrapassar isso tudo, não é? Percebi e disse, não, realmente faz todo sentido conseguir fazer a ligação de tudo isto e trabalhar com uma pessoa para ela perceber que é importante trabalhar tudo, a parte mental, emocional e espiritual. Tudo tem que ser trabalhado. Então, quando eu trabalho, eu sou hipnoterapeuta, mas não trabalho só a parte mental. Todas as minhas sessões são feitas a trabalhar nas três partes, ok? Mental, emocional e espiritual. Tudo, porque eu também já tenho muito contacto com a parte energética, já há bastantes anos, e acho que faz todo sentido e que nós temos que ter este equilíbrio nas três áreas para estarmos realmente equilibrados. Concordo contigo. Agora aquela pergunta que eu tenho e que eu acho que todas as pessoas têm, e é a pergunta final, porque o nosso tempo está mesmo a acabar, que é, sabe, as pessoas não têm aquele receio quando tu as hipnotizas, não é? Digamos assim, as pessoas não ficam com aquele receio de cada vez que ouvem a tua voz, ou que vão na rua, ouvem aquele determinado sinal, não sei como é que tu dizes, que possam voltar a ficar hipnotizadas. Percebes o que eu estou a dizer? Não, porque não há esse sinal propriamente. Isso é diferente do palco. No palco eles fazem esses sinais e etc. Exatamente. Aqui, quase, olha, é como se tu estás completamente relaxada e está a haver um seguimento de uma conversa, porque tu conversas comigo enquanto estás a fazer a sessão de hipnose. Se um dia quiseres experimentar... Olha, eu vou experimentar. Isso está combinadíssimo, vamos experimentar mesmo. Aí vais compreender que realmente é uma coisa simples. Olha, é como estás a conversar comigo, mas a conversar comigo num estado mais profundo de relaxamento e a focar para resolver uma situação. Então, tem que haver esta comunicação, porque eu costumo dizer, eu sou o guia que te vou ajudar, né?
com a mensagem que tu me vais passar do que está ali a acontecer e onde é que estás e o que é preciso resolver, eu depois vou-te ajudar a resolver aquela situação. Portanto, há sempre uma comunicação entre nós. Não há só um clique ou isto ou aquilo, não, há uma comunicação. Como se vê no palco, não é? Exato, no palco aquilo é um bocadinho assustador, porque a pessoa depois pensa, eu estou na rua, ouço aquele clique, fica ali outra vez. Essa é a minha dúvida. Olha, o nosso tempo está a acabar, o que eu tenho imensa pena. Agora vou-te só pedir uma coisa. Eu vou deixar, entretanto, o teu contacto, a tua página pessoal, envias-me os dados todos para deixar às pessoas e queria que tu deixasse uma mensagem às pessoas, tendo em conta toda a maluquice que nós estamos a viver, para ajudar as pessoas a ultrapassar estes estados de angústia e tudo mais. Fala, deixa a tua mensagem, do fundo do coração. Ok. Então, é assim, para toda a gente que realmente neste momento é uma situação complicada e vivem momentos às vezes mais depressivos e ansiosos, a mensagem que eu quero deixar é: permitem-se experimentar realmente o que é diferente e libertem-se destes mitos e destas crenças. Aproveitem essencialmente todas estas terapias holísticas que existem, só vão ajudá-los a progredir ainda mais. Tem os sites, tem vários terapeutas, tem muitas coisas online, aproveitem, explorem, não tenham receios e façam porque vão ver que vão se libertar e vão conseguir desenvolver muito mais e sentir-se muito melhor. Quando nós nos permitimos realmente experienciar o novo, começam inícios maravilhosos na nossa vida e é isso que nós temos realmente que acreditar e permitir, porque quando nós não nos permitimos fazer diferente, continua sempre tudo igual. Então, se não está bem, se sente que precisa de mudar alguma coisa, experimente fazer algo diferente. Fantástico, Sílvia. Olha, muito obrigada do fundo do coração. Obrigada, acima de tudo, por teres partilhado uma coisa tão pessoal e eu fico muito agradecida porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas que se calhar passaram por uma coisa idêntica à tua, que eu acho que é um ato de coragem continuar a tentar ser a melhor versão de nós próprios depois desse acontecimento e, portanto, tiro-te o chapéu, agradeço do fundo do coração, acho que é de uma gratidão enorme e é uma contribuição incrível que estás a dar a todos nós e ao universo. Muito obrigada do fundo do coração e porque as pessoas vão perceber que há sempre a luz ao fundo do túnel, não é? Há hipótese de tornar uma melhor versão de nós próprios. Podemos continuar. Nada é impossível. Desde que a gente queira, nada é impossível. É isso mesmo. Olha, Sílvia, obrigada do fundo do coração. Eu vou-te pedir para depois voltares outro dia para falar, continuar, porque este tema é absolutamente incrível. Muito obrigada. Eu acho que as pessoas vão ficar... Eu tinha muita curiosidade em relação a este tema e eu acho que todas as pessoas têm e tu desmistificaste. Portanto, as pessoas podem ter contigo, que ninguém vai estar a comer cebolas nem nada, pois não? Como no palco. Oh, Sílvia, um beijinho. Obrigada, Rita, Eu é que agradeço. Um beijinho muito grande e tudo bom. Obrigada, Sílvia. Muito obrigada mesmo.